Vocês já passaram por um momento na vida que vocês se questionam o que vocês estão fazendo da vida e que vocês começam a perceber que talvez tudo que você planejou e batalhou para fazer até o momento, na verdade, não é aquilo que você quer fazer, ou talvez não é o caminho que você deveria seguir, ou não é um caminho que vai ter futuro. Eu andei pensando muito, essa semana sobre tudo que eu venho fazendo ao longo dos anos, Esse mês completou 8 anos que eu crio conteúdo pra internet, então isso também me deixou reflexiva, porque, a internet não é o meu trabalho, nunca foi, eu só crio porque eu gosto, mas eu comecei com o intuito de que virasse meu trabalho, e não aconteceu depois de 8 anos, e daí a gente se questiona, se a gente deveria estar nesse caminho, já que a gente tá aí há 8 anos na batalha e nada aconteceu. Também eu ando me questionando se tudo que eu abri mão e me dediquei e me esforcei pra fazer acontecer, como não deu o resultado esperado, talvez eu devesse parar e seguir outro caminho. Até porque, gente, depois de um tempo na vida, assim, depois que você chega lá pelos 25, 26 anos, ou até perto dos 30, como eu tô, você sente que você não tem tanto tempo pra fazer dar certo, entendeu? Pra fazer as coisas darem certo. E eu tô numa época que eu tô bem de boa, assim, com a minha vida financeira, com tudo que rola na minha vida pessoal, assim, tá tudo tranquilo. Só que eu tenho um trabalho que me prende numa cidade. E por que eu sempre quis trabalhar com a internet, Porque eu sempre tive vontade de morar numa cidade mais de interior, numa cidade mais longe de tudo, talvez até morar em chácara. Eu sempre tive vontade de ter uma vida mais sossegada. Só que essas cidades mais de interior e tudo mais, elas têm pouquíssimas oportunidades de emprego. Então, o ideal é que eu tivesse um emprego que me desse liberdade geográfica. Fora que, de vez em quando, eu ia ter que ir para cidades maiores, para lazer e também, às vezes, para encontrar minha família e tudo mais, porque eu ia morar meio longe da minha família. E daí eu ia precisar de liberdade geográfica, entendeu? Eu não ia poder ficar presa numa cidade. E esse sempre foi o plano, trabalhando com a internet, porque é o único emprego que eu tentei ter que me dava liberdade geográfica. Todas as outras possibilidades de emprego que eu já tive nunca me deram a possibilidade de eu poder trabalhar onde eu quiser, como eu quiser, só tem internet, sabe? E é por isso que eu penso em não desistir também, porque se eu desisto, a única possibilidade de um dia eu vou realizar essa vontade que eu tenho é ir embora, tá ligado? Porque eu não tenho esperança de que a minha geração vai se aposentar, tá ligado? E eu não queria viver isso na aposentadoria, eu queria viver isso antes disso, sabe? Antes de chegar aos 40, sabe? Só que ultimamente, gente, sendo bem sincera, eu acabei ficando sem muita vontade de criar conteúdo, fazer roteiro, de gravar, principalmente de gravar, sabe? Eu ando meio sem muita vontade. Talvez porque eu esteja meio desanimada com o fato de que já estamos 8 anos tentando e nada. Isso desanima, de certa forma, mas também porque eu tô um pouco cansada já. Cansa às vezes você se esforçar, se dedicar, tentar um monte de coisa e meio que não ir muito pra frente, sabe? Você continuar financeiramente fodida nesse sentido e não poder. E ao mesmo tempo eu sinto que a minha vida ela tá parada há muitos anos, porque eu tô esperando eu conseguir tirar uma grana boa da internet por mês pra eu poder realizar esse meu plano. E enquanto isso a minha vida tá parada. E só que já se passaram, 8 anos. 8 anos que eu não fiz nada além de me dedicar a isso, nada além de tentar. E não tá rolando, sabe? Não tá indo pra frente. Então fica essa frustração também de talvez isso
isso pode ser um problema, sabe? Talvez isso nunca aconteça e eu fique a vida inteira estagnada nisso. E nesse momento uma coisa meio bizarra aconteceu. Uma senhora de idade me parou pra me dar dicas de emagrecimento. Isso é uma coisa muito bizarra, mas eu vejo que isso só acontece com gente gorda. Pessoas aleatórias que não te conhecem te param no meio da rua pra falar do seu corpo, do seu peso e te dar dicas de emagrecimento. Dicas que você não pediu. E tudo bem, a senhorinha ela foi super gente boa, ela foi super legal, super espontânea. Mas claramente se eu fosse magra, ela não teria nem parado pra conversar comigo. E eu fico, tipo, eu vou dar uma pausa na reflexão que eu tava, porque eu fiquei, tipo, por que essa senhora achou de bom tom me parar pra me dar dicas de emagrecimento que eu não pedi, sabe? Duvido que uma pessoa magra passe por isso. Se você é magra e passa por isso, deixa aí nos comentários, mas eu duvido que você passe por isso. Mas enfim, voltando ao que a gente tava falando, eu não sei o que eu faço da vida. Eu não sei se eu tomo outro rumo, se eu continuo tentando, nem que demore 50 anos pra eu conseguir, ou se eu, sei lá, paro tudo, largo tudo, vou pro meio do mato e vivo de fotossíntese. Porque eu já tive vontade de largar tudo e tentar, né, esse plano de ir pra uma cidade mais de interior. Só que como eu não tenho meio de sustento, se eu chego lá e não consigo emprego, ferrou, entendeu? Se eu chego lá e eu não consigo ter onde trabalhar, ferrou. E também eu queria viver uma vida confortável lá, ter uma casa boa e tal, tipo, não viver uma vida de fudida. Se eu for pra viver uma vida de fudida, eu continuo onde eu tô. Então é bem complicado. Eu tô num momento que eu não sei o que fazer da vida. Bom, é isso. E parem de abordar as pessoas, pelo amor de Deus. Não abordem as pessoas pra falar de emagrecimento do corpo delas na rua. Não é muito educado. Fica a dica. Força do hábito. Eu já fui guardando algumas coisas e não gravei. Mas eu comprei carne moída, porque eu já tenho esse restinho de carne. É a linguiça, frango e peixe. Daí eu só comprei mais uma carnezinha que é só pra até o final do mês, sabe? Daí até o final do mês dá. E eu tenho bacon ali embaixo também. Eu comprei queijo, o queijo de cima e o morango também. Mas é só pra passar o restante do mês. Daí aqui temos a Dona Coca. Temos também um macarrãozinho, que já tem 2 ali. Comprei 2 leite condensado, que tava na promoção. Ia comprar só um, mas tava na promoção, daí peguei 2. Comprei também o leite em pó desnatado, que eu gosto. Comprei esta maionese de bacon que tô viciada. Não tava na lista, mas sobrou dinheiro, então eu comprei. Também não tava na lista, mas comprei um esmalte. Sempre quando sobra dinheiro, né? Eu tinha R$200, eu gastei 181. Sempre quando sobra dinheiro, eu compro algumas coisas que não estão na lista. Pilha, eu tava precisando ter reserva em casa, não tinha. Orégano, páprica picante e mais um queijo ralado. E também o papel higiênico, né? Que tinha acabado, gente, não tinha um papel higiênico, eu era obrigada a comprar. E essas foram as minhas compras. Que é as compras só pra durar até o fim do mês, sabe? Uma manutenção do mês. Porque as compras grandes do mês eu já fiz no início do mês. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.